Bom, retornando à nossa aula após o vídeo, no final eu descobri como é que a gente compartilha, então, já aprendi isso também. É isso mesmo, foi um resumão, né? Então, para vocês, qual que é o enfoque disso, tá? Então, aí nós vimos no vídeo, para quem não está na nossa aula, sobre a história dessa infância, né? Então, vocês puderam perceber essa infância negada, que é o que a gente vem estudando nesse material, tá? Até para a gente poder contextualizar historicamente de que forma que essa criança foi sendo tratada, tá? Até para vocês poderem contextualizar um pouco na cabecinha de vocês. O que é muito interessante a gente perceber esse desenvolvimento, tá? Nas imagens, nas pinturas, de como que essa criança foi sendo retratada, tá? Então, aquele, né, que ele coloca no início, quanto que aquelas crianças eram obrigadas a irem para a escola, conforme vai surgindo o sentimento de infância, não tinha uma distinção de idade, né, de quais eram as necessidades do processo de aprendizagem, as fases. Então, por exemplo, tem crianças, né, que a gente não adianta querer com que ela se desenvolva se ela não tem uma maturidade para isso, tá? Desenvolva no aspecto, inclusive, cognitivo de um processo de aprendizagem, tá? Então, se a gente for pensar, dentro dessas imagens, dentro dessas, vamos dizer assim, representações através das pinturas, vocês vão perceber a dificuldade até que o texto traz, né, o quanto que essas crianças eram vistas, representadas na concepção de uma infância, mas quando eram transportadas para a imagem, através da iconografia, vocês podem perceber o quanto de situações que não tinham realmente, né, uma junção de um corpo de uma criança e sim um corpo de um adulto, tá? Dúvida até aqui, pessoal? O que vocês... Vamos falar um pouquinho do vídeo, assim, para a gente poder discutir o que ficou para vocês. Já que retrata, né, esse panorama histórico desde uma era do século XII até os dias de hoje, praticamente. A gente foi podendo perceber, né, toda essa transformação até da própria família, né? A família foi se adaptando a um contexto social. Então, antes, uma mulher voltada para o trabalho, depois, antes da Revolução Industrial, a mulher se volta para essa família, depois ela se volta novamente para o trabalho, e as quais essas crianças também acabam enfrentando um pouco essa realidade. Então, de que forma que vocês... vamos conversar um pouquinho para não ficar só eu falando, né? Alguém pode desativar o microfone e comentar um pouquinho do vídeo, enfim, se já tinham visto, se já conheciam. Vamos lá? Minhas parceiras de fala, Luciana, Catiane, cadê vocês? Eu acredito que o vídeo ele vai mostrar mesmo essa mudança ao longo da história, né? Apesar de ser bem resumido e muito rápido, ele cita até alguns pensadores que falavam ali sobre a forma de educar a criança. Isso é bem interessante, né? Como eles foram mudando esse processo educacional. Exatamente. E que foi através da educação que houve um resgate dessa infância. Então, foi através da educação que fez com que olhasse para essa criança diante do seu processo de individualidade. Tá? Pode falar. Não, eu entendi, é isso mesmo. Tá, obrigada, Luciana. Então, pessoal, como é que foram surgindo, né? Então, o texto ele vai retrabalhar com alguns modelos de infância. Alguns modelos de criança que foi se revigorando aí. Então, o primeiro delas, né, um sentimento moderno que se inicia lá pelo século XIII. Lembre-se que o sentimento dessas crianças sempre foram baseados nas pinturas representadas na época, tá? Então, o primeiro criança a ser representada era o anjo adolescente, que é essa imagem que está aí, tá? Então, assim, que na verdade era uma espécie de seminarista, de coroinha, tá? Então, assim, para a gente poder entender que através da pintura
foram baseados nos anjos, e aí foram, não que consideravam anjos adolescentes, tá, gente? Que na época esse termo também não existia, tá? O termo adolescência é um termo muito mais recente. Então, é algo que vocês vão podendo perceber. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. É algo que vocês vão podendo perceber as características, tá? Através dessas pinturas. Então, assim, obra de Frangélico do século XV. Então, toda essa característica que começou a ser retratada, uma mistura de um adolescente com uma criança, tá? Segundo modelo das crianças que o Felipe Arries vai trazer, que foi, eu acredito que uma das principais para olhar essa criança na sua fragilidade e na sua inocência e no seu cuidado, tá? Que aí entra a pequena história, né, religiosa em questão à arte, que se baseavam nessas pinturas, a ilustração do menino Jesus ou da Nossa Senhora. Então, começa-se aí, através dessa pintura, retratar um pouco também a criança pequena, a criança na sua fragilidade, a criança que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser protegida, tá? E depois, a terceira fase, que vai chamar de fase gótica, que é a criança nua, que é a entrada na alma do mundo assexuado, que também foi sendo retratada essa criança como um anjo, né? Por isso que a gente fala de um caráter angelical, tá? Que eram crianças que eram retratadas como se fossem anjos levando a própria alma dela, que sempre, e que o texto, o vídeo também traz, né? Pelo número muito alto, deixa eu só ver, alguém aqui desativa o microfone que está dando interferência. Desativa não, ativo. E aí eu fico me escutando, aí interfere no meu pensar. Então, é algo que no vídeo, né, até traz, né, o quanto que às vezes, na pintura mesmo, estava descrito, né, essa imagem do anjo, mas sempre a imagem da criança ligada com um processo de morte, né? Então, tem até uma pintura que aí tem uma caveira puxando a criança, que mostra no vídeo, e aqui também em relação a isso, né? Os anjos levando a alma. Mas por que isso? Porque eram crianças que morriam muito, assim, Luiz, já é na sua questão, Luiz. Então, o quanto que, por o fato de que, pela condição básica que não existia, né, condição mínima de higiene, de cuidados, de amparo, crianças que conseguiam sobreviver, que eram tratadas como se fossem realmente animais, eram poucas, né, então sempre a criança também teve muito ligada a essa questão da morte, né, então assim, até um dos motivos aos quais esses pais não tinham muito vínculo em função disso, porque até então não imaginavam que essa criança ia perdurar muito tempo, então para que eu vou criar laços afetivos se eu sei que eu logo já vou perder? O que me parece é que hoje há uma inversão, a adultização das crianças e superproteção de adolescentes e de jovens para não passar frustração e dificuldade, criando assim adultos infantis, é meio bem bagunçado, exatamente isso, tá? Quando a gente for discutir no início do segundo ano, a gente entra antes da adolescência, o desaparecimento da infância. Então, a gente vai poder perceber, e tem um autor que é o Nel Póssimo, que ele vai descrever isso, o quanto que hoje a gente retorna as nossas crianças, e a gente tem que tomar muito cuidado, que primeiro, que elas estão desaparecendo, e segundo, que ocorre com que essa criança, há um retorno ao século XII, porque a criança hoje não vem conseguindo ser criança, a criança hoje tem dificuldades para isso, tá? Então, o que acontece? Ela acaba, às vezes, tendo e sendo cobrada de um processo muito maduro, então, muitas vezes ela entra numa adolescência muito precoce, e quando aí é para viver a adolescência, ela vive a fase adulta, mas aí acaba não tendo maturidade suficiente para dar esse suporte, então acaba fazendo com que vivencie de uma forma mais irresponsável, mais imatura,
né? Então, assim, esse excesso de proteção desses pais em tratando os adolescentes como se ainda fossem eternos bebês, né? Porque para esses pais também é algo difícil aí, né, de ser tratado, esse filho como um adulto, porque ser tratado o filho como um adulto é ele também reconhecer que ele também está envelhecendo, tá? Então, por isso que as fases do desenvolvimento, na verdade, nós tivemos aí, historicamente, uma educação muito rígida, muito severa, e que hoje a gente tem uma outra extremidade de muito liberal, tá? Então, são essas dificuldades que a gente acaba se deparando, e que aí faz com que, né, igual o Luiz colocou, né, se torne o desenvolvimento um pouco bagunçado, um pouco desestruturado, tá? E isso, para as condições emocionais, não são nada favoráveis, tá? Mas é isso mesmo, Luiz, né, a gente acaba vivenciando uma dificuldade realmente do sujeito entender que o que se espera de cada fase, né, do que se espera de um período da infância, do que se espera de um período de adolescência, o que se espera de um adulto, né, então a gente entende que se esse sujeito já começou a vivenciar todas essas fases de uma forma muito bagunçada, muito confusa, lógico que aí vai ter uma certa dificuldade realmente de vivenciar cada fase no seu momento, tá? Então, nessa arte era mostrado os aspectos graciosos da primeira infância, mas não pensando na criança, e sim pensando no contexto angelical, tá? Então, a gente tem que entender que essa criança, ela sempre, vamos dizer, muitos estavam sempre com a sua família, mas não de uma forma distinta, né? Sempre misturado no mundo dos adultos, tá? Então, conforme a gente viu algumas imagens no vídeo, em relação a isso, né? Em relação a que não existia uma distinção dessa criança para ser criança. Ela era tratada e inserida no mundo adulto dentro desse contexto familiar, e por isso que, né, muitos dormiam no quarto dos pais, muitos tinham relações incestuosas, muitos já eram voltados para o trabalho de uma forma muito precoce, ou até mesmo para servir o estrado para a guerra, que aí é o filme 300 que traz um pouco isso. Então, quer dizer, o quanto de dificuldade que essa criança teve para começar a ser tratada como criança. E hoje, a gente acaba, né, esse autor que eu falei do Neil Postman, ele fala, né, esse retorno ao século XII é em função disso, porque hoje a criança também está tendo dificuldade de ser criança, né, seja na vestimenta, que às vezes a gente vê lá, né, aquelas roupas tal mãe, tal filho, tal pai, tal filha, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, não só na alimentação, né, que essa criança vem se alimentando de uma forma totalmente errônea, no entanto que a gente se depara hoje com crianças com problemas de saúde e até problemas que são doenças, que a gente fala de doenças de velho, né, então assim, hoje a gente se depara com criança diabética, se depara com criança hipertensa, né, por quê? Por causa de uma má alimentação, de uma má condição física. Então, assim, o quanto que essa criança hoje está tendo muita dificuldade de se colocar nesse mundo infantil. No entanto, que se a gente for pensar nas brincadeiras, por exemplo, né, hoje a criança ela vai conseguir brincar de uma forma mais industrializada, vamos dizer assim, né? Então, nessa quarentena a gente vê aí algumas dificuldades, né, de ser criança, do inventar, do brincar, do se sujar, né? Então, hoje é muito mais tecnológico, então você desenvolve uma capacidade de raciocínio de uma forma muito rápida, e aí o emocional, o físico que precisa ser explorado, que você precisa brincar na terra, que você precisa se sujar, que você precisa correr, que você precisa tomar sol, né? Hoje, as crianças acabam apresentando muita falta de vitamina D, porque ficam enclausuradas dentro de casa. Então, quer dizer, essa condição também não é favorável hoje. Lógico que, assim, não que a gente retorne ao século XII, mas retorna a uma caracterização da dificuldade de visualizar essa criança no seu contexto, tá? Na sua realidade. Então, hoje as crianças, elas também estão tendo dificuldade de ser criança, infelizmente, né? Pelo fato de não ser
instruídas para isso e muito menos estimuladas. Então, seja a televisão, seja o celular, seja o tablet, seja, né, são recursos aos quais mobiliza essa criança. E a gente entende que o brincar, né, ele é essencial, e a gente vai estudar isso mais para frente, na segunda e terceira infância. Então, o brincar, ele entra como uma ajuda muito grande para essa criança conseguir ser criança, né, para ela conseguir ter uma liberdade de ter essa vivência da infância. Então, se a gente for pensar hoje, as crianças, né, que a gente diz, né, que são mini executivos, porque às vezes a agenda dela é mais lotada do que um adulto executivo, tá? Então, assim, são questões que fazem com que a gente reflita um pouco isso de como que a infância vem sendo tratada nos dias de hoje, tá? Dúvida até aqui, pessoal? Quem entrou depois, me dá um ok, que vai contando como presença, tá? Então, o que essa infância, essa infância era sem importância, tá? Primeiro, porque ela realmente não merecia ser digna de lembrança. Por que não merecia ser digna de lembrança? Aquilo que eu pontuei para vocês. Não dava tempo dessa criança ser digna de lembrança, né? Porque da mesma forma que nasciam muitos, morriam também, tá? Então, por isso que no texto do Elias, ele vai trazer como se fosse um sentimento, né, aquela coisinha insignificante, tá? É em função disso, é em função de que a infância realmente não tinha nenhuma importância e muito menos merecia ser digna de lembrança, tá? Então, essa criança realmente era deixada de lado, era ignorada, era desprezada e comparada ainda como um sentimento de um animalzinho, uma coisinha insignificante, tá? Que o Felipe Arries vai trazer no texto. Então, essa criança morta não se considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de lembrança. Então, em função disso, né, não se criava afeto, porque não dava tempo, muitos morriam, então isso também fazia com que os pais se habituassem com aquela rotina, no entanto que as crianças eram muitas vezes enterradas no fundo da casa, tá? Até em função da perda, né, então, aquilo que eu falei para vocês, ninguém pensava em conservar um retrato, ou se apegar a alguma coisa, porque não dava tempo para isso, tá? Não dava tempo porque muitas vezes essa criança não ajudava a construir esse vínculo, então era muito voltado para o mundo de insensibilidade, tá? Então aí a gente começa a perceber pelos pintores uma representação dessa criança que só no século XVII que ela começa a ser representada sozinha, tá? Pelos pintores. Antes sempre acompanhada com a família, sem muita distinção. Então a gente já vê aí, né, a menina vestida de azul em 1641. Porém, um detalhe, né? Olha como é que a gente vai percebendo. Então, é uma criança do pescoço para cima, né? Um olhar triste, um olhar, um semblante apagado, uma roupa de uma adulta, e se a gente for prestar atenção, dá a entender como se ela tivesse até grávida, né, porque, olha, né, um volume aqui em volta da barriga, que era todo aquele saiote, né, então, assim, um olhar de uma criança não conseguindo ser criança, tá, um olhar de uma vestimenta que mobiliza ela a ser criança, né, porque tinha todo um contexto de uma vestimenta de uma mulher adulta, tá? Então, é isso que a gente começa a entender, que o quanto que era difícil para as pessoas entenderem a particularidade da criança, né, do ser criança, ora retratada como um adulto, ora retratada a criança com um sentimento de tristeza, de sofrimento, né, de apatia, tá? Uma outra representação da criança, que é um termo que chama puto, né, a criancinha nua, que surge no final do século XVI. Então, como a gente viu lá, né, no vídeo, o child, né, o child das crianças, o termo em inglês, o quanto que demorou-se para se constituir enquanto criança, tá? Então, aqui entra também os puts, que eram francês, então invadiram essa pintura e começaram a se tornar um motivo decorativo repetitivo, tá?
Então, se a gente for pensar, essa criança foi se desenvolvendo, e aí, juntamente, os retratos também foram sendo alterados. Mas que demorou muito tempo para que o retrato dessa criança fosse uma criança real e histórica. Se vocês olharem nessa pintura em 1637, a qual essa criança, esse bebê, é retratado mais ou menos com 2 anos de idade, tá? Mas se a gente olhar do pescoço para cima novamente, um olhar, um semblante triste e as mesmas fisionomias, né? Dá a entender como se todos fossem gêmeos idênticos, né? Com exceção do bebê, tá? As mesmas fisionomias. Então, o quanto que era difícil, né? Um cachorro enorme, um pouco desproporcional ao tamanho dessa criança, se a gente for pensar, tá? A criança aqui, mais ou menos, deveria ter os seus 8, 10 anos. Mas, né, olha o colar, né, o jeito da mão. Então, assim, essa parecendo uma governanta, né, esse parecendo mais um rei. E o bebê é muito curioso, porque aqui retrata como se o bebê tivesse 2 anos de idade, tá? Mas, primeiro, que chamam ele de bebê, e segundo, que é uma criança enorme para ser retratada como um bebê, apesar de ter uma fisionomia ainda de bebê, tá? Então, assim, o quanto de dificuldade realmente tinha para descrever todas essas características deste adulto, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente estuda Felipe Ries. Né? Aqui entra também a foto que influencia, né, dos anjos angelicais, né, que começa a se descrever, e aqui ao contrário, né, é um corpinho de criança e um rostinho mais de adulto, né, de um adolescente. Então, é isso que vocês precisavam se abstrair no livro do Felipe Ries, tá? Que a descoberta dessa infância iniciou no século XII, porém, ela foi acompanhada toda a evolução junto com a história da arte, da iconografia, no século XV e no século XVI, mas que só tornou-se significativo realmente a partir do século XVI e o século XVII. Então, o que vocês precisam... Opa! Gabriele, professora, você acha que essas pinturas sobre a nudez da criança têm algo a ver com a sexualização das mesmas? Não. Nessa época, não, Gabriele. Pelo contrário. Quando eles descreviam isso, eles se assimilavam às características dos anjos. Assexuado. Então, nesse momento, não tinha nada relacionado à questão da sexualidade deles, do despertar, não. Era porque eram crianças que foram se moldadas através das imagens dos anjos, e anjos para eles eram um ser assexuado, tá? Por isso que aí vem para uma influência religiosa. Então, se a gente for pensar, do século XII ao século XVII, século XVII, XVIII, essa criança ela foi sendo retratada como criança, aos poucos, mas a igreja que desperta essa criança para ser criança, tá? A igreja que exige com que essa família, vamos dizer assim, com que essa família se responsabilize pela educação, pela formação, pela disciplina, pelo sentimento de paparicação e inocência. Então, a igreja cobra dessa família com que ela seja uma família, e por isso que aí vem o sentimento de família, e não a família em si, mas o sentimento de família trazendo a importância da união dessa família para cuidar dessa criança. Então, a igreja consegue isso juntamente com o apoio da educação. Então, quando essas crianças começam a ir para a escola, é onde que se cobra dessa criança esse sentimento de disciplina, de educação, de obediência, né, que aí vem um outro extremo, né, que é um extremo mais rigoroso, mais severo, né, então foi aí junto um pouco com a pedagogia que começaram realmente a perceber que essa criança tinha fases de estudar, que nem todos os desenvolvimentos estavam em pleno funcionamento,
tá? Então, assim, foi com a igreja que essa criança foi olhada de uma forma diferenciada. Foi com a exigência da igreja perante a essa família, que essa família se responsabilizasse por essa criança. Se responsabilizasse no sentido de uma educação formal, que até o Felipe Arries vai trazer um pouco isso, né? De um momento de responsabilidade, de fazer com que essa criança fosse educada, com que essa criança tivesse disciplina, tivesse obediência. Então, por isso que aí também as crianças acabaram não morrendo tanto, tá? Então, eram crianças que, na verdade, acabavam a partir do momento que foram sendo cuidadas, aumentava-se a possibilidade delas sobreviverem muito mais e se tornarem adultos fortes e robustos, enfim, tá? Dúvida, pessoal? Agora vamos para as dúvidas. Tatiane Lupion e Giovana Barbosa chegaram por aí ou não? Quem chegou, me dá um joinha, por favor, que vai contando com presença. Alguma dúvida em relação ao Felipe Arries, que ficou no texto? Eu sei que é uma leitura difícil, eu sei que é uma leitura por causa dos nomes dos reis, dos pintores, né? É uma leitura difícil, tá? Mas, na verdade, não é para vocês se absterem aos termos, os nomes das pinturas, nada disso. É para vocês entenderem um pouco como é que, historicamente, se construiu a infância. Tá? Até para vocês poderem entender o porquê que hoje a criança, muitas vezes, ela vem tendo dificuldade de ser criança. Não é algo que vem surgindo nos dias atuais, é algo muito mais antigo do que se imagina. Então, com a aula de hoje a gente encerra o Felipe Arries. Só me atualizem aí que o nosso próximo texto é o modelo psicanalítico, é isso? Do Flávio D'Andrea, que é o que eu já tinha passado para vocês. Só verifiquem se é isso, tá? Então, peço para vocês... Ok. Peço para vocês, vamos falar um pouquinho das atividades do segundo bimestre. Então, segundo bimestre se inicia hoje, praticamente, com o texto do Felipe Arries, tá? Terminamos o texto do Felipe Arries, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, e aí começamos o modelo psicanalítico a partir de semana que vem. Preciso que vocês leiam, é um texto que ele não é muito de fácil acesso, tá? Então, assim, é um texto com alguns termos da psicanálise. Eu vou tentar passar alguns vídeos para vocês também junto com a aula, agora que eu aprendi, né? Então, fica mais fácil para a gente poder ir tentando ilustrar um pouco o conteúdo. Então, o segundo bimestre se inicia, a Nicole me falou já que já conseguiu. Pode repetir o nome deste próximo livro? Ah, tá. O texto, acho que ele vai chamar o modelo psicanalítico. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ele é do desenvolvimento da personalidade do Flávio D'Andrea. Aliás, não. Estou me enganando. Não. De vocês ainda não é. É isso mesmo, Natália. A Natália conseguiu baixar o livro. Isso mesmo, Natália. Desculpa, pessoal. Recapitulando, é que eu confundi porque tem um modelo psicanalítico também no desenvolvimento da personalidade. Não. É o texto que vocês já têm, recapitulando, da Rapaport. Isso mesmo. Da Psicologia do Desenvolvimento, volume 1. Isso. Me desculpa, bem lembrado, Luciano. Estava fazendo confusão com o pessoal do segundo ano. Tá? Então, é esse o próximo texto que eu preciso que vocês leiam e venham para a aula lido, para a gente poder discutir, porque é um início, o beabá da psicanálise, é algo que vocês vão começar a abstrair um pouco o que é psicanálise, que todo mundo diz. Então, para isso, eu preciso que vocês estar a par do material, tá? Do texto. Então, é algo que eu peço encarecidamente de vocês lerem. Bom, como que será a nossa atividade aí?
Então, atividade integradora de segundo bimestre, a leitura do livro do que é psicologia pré-natal, e vocês vão me fazer uma síntese deste livro. Primeiro, não quero cópia do um do outro. Se eu pegar um texto e eu estou lendo todos, de cabo a rabo, se eu pegar textos repetidos, eu anulo os 2 textos, tá? Não adianta também mudar só o miolo. Aliás, muda o início do parágrafo e deixa o miolo, né? Tem gente que faz isso. Lá na França deve acontecer bastante isso. Aqui, eu acredito que não ocorra, tá? Então, vocês precisam começar a exercitar essa questão da escrita. Então, vocês vão fazer um resuminho com as palavras de vocês do texto do livro que vocês leram. Não peguem resuminho pronto na internet, tentem escrever com as palavras de vocês. Não precisa me falar o livro inteiro, mas vocês vão fazer uma síntese pequena do livro, não precisa ser muito grande, mas também não é com um parágrafo, tá, gente? Dentro dessa síntese, vocês vão fazer um resumo do livro, não precisa ser por capítulo, vocês podem fazer um texto corrido, e aí no finalzinho colocar a percepção de vocês, né? O que vocês acharam do livro, né? Algumas possíveis críticas em relação ao material que vocês leram, tá? O que ficou essa leitura para vocês? Então, entenderam bem? Vocês vão fazer um resumo do livro, não é nada extenso, vocês não precisam ficar me contando em detalhes o livro, não. É um resumo do livro, do que vocês leram, do que ficou para vocês, e no final, no último parágrafo, vocês vão colocar a percepção de vocês em relação ao material, tá? Dúvidas em relação à atividade integradora, pessoal? Que isso eu já vou disponibilizar. Professora, a internet da Natália Amaral, tudo bem. Só passem para ela, tá? Para quando? Ela pediu para avisar que estava aqui. Tá. Para quando? Boa pergunta, tá? Provavelmente uma semana antes da gente começar as provas do segundo semestre, porque eu não tenho calendário como é que vai se estruturar dessa vez, tá? Então, vamos deixar lá para o dia... Nós temos aí 18, vamos deixar aí para o dia 24 de junho. Ok? Então, eu vou colocar ele no sistema do que é para fazer certinho para vocês, tá? Vou colocar ele no sistema, isso. Vou colocar ele no sistema para vocês poderem entender. Vai ser postado por lá, né? No mesmo esquema que foi o primeiro bimestre, tá? Então, ok. Essa é uma atividade integradora do segundo bimestre. Outra atividade que eu disponibilizei para vocês, um outro vídeo, que está no sistema também, que chama a invenção. Não, vai valer 1 ponto. É porque o que aconteceu? A minha atividade integradora, por que ela valeu 2 pontos desta vez? Tá? Porque pela falta do sistema e aquela coisa que a gente não conseguia acessar, do início que foi turbulento para nós, então, no início que foi turbulento, então acabou que eu não quis sobrecarregar vocês de muitas atividades, porque aí ficou aquela coisa de todos os professores mandarem as atividades, vocês me dando conta, enfim. Então, aí eu só passei a atividade integradora e o fórum, tá? Então, por isso que aí teve essa pontuação. Mas agora volta a atividade integradora valendo 1 ponto, e aí 1 ponto dessa atividade que eu estou passando e outro 1 ponto da outra atividade que irei passar. Tá? Conforme a gente vai trabalhando o conteúdo, tá? Então, a atividade integradora, alguma dúvida? Ok. Depois, eu disponibilizei para vocês no sistema um vídeo, né, que chama a Invenção da Infância, tá? Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo e me trouxessem por via fórum mesmo, tá? Que eu vou disponibilizar depois para vocês. Uma correlação. Não sei se via fórum, talvez acho que fique mais fácil para vocês escreverem e me enviando, né? Talvez eu não coloque como fórum, tá? Talvez eu disponibilize lá como trabalho para vocês me mandarem. Acho que fica um pouco mais fácil.
Não, não precisa ter as regras da BNT, não, tá, Natália, tá? Então, o que acontece aí? Vocês vão, eu vou estar escrevendo lá a base do texto que vocês vão me fazer. Esse é um texto bem curtinho mesmo, tá? Vocês vão assistir o vídeo A Invenção da Infância e vão fazer uma correlação com a parte teórica da descoberta da infância do Felipe Arris, tá? Da aula de hoje, para poder a gente se firmar aí o conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Aos poucos nós vamos também discutindo por que eu já estou passando isso logo no início do segundo bimestre, para vocês já irem adiantando e não deixarem acumular com todas as outras atividades do segundo bimestre, tá? Então, é só para vocês começarem a se organizar com a disciplina de desenvolvimento 1. Então, aguardo vocês na aula de semana que vem, tá? Talvez a gente fique um pouquinho até mais. E aí, com o texto lido, por favor, eu preciso que vocês leiam o texto, tá? Para a gente poder promover um debate, para vocês estarem até participando um pouquinho mais. Certo, pessoal? Então, aí, agradeço a participação de todos. Todas as matérias vão ser contadas presentes pelas aulas ao vivo. Não sei, Natália, não sei te dizer, mas a gente precisa tá fazendo a presença aí de vocês, né? Então, eu até preciso verificar isso com o Zé, mas hoje eu resolvi colocar assim para aumentar a participação de vocês, tá? Então, eu preciso que vocês participem. E porque está sendo em horário de aula, então, de qualquer forma, vocês teriam que estar na faculdade, tá? Teriam que estar na minha aula, por exemplo. Então, é algo que eu preciso fazer o diário, exatamente isso aí, Alexandre. Eu preciso preencher o diário de vocês, e não posso estar colocando só presença. Preciso preencher o diário de vocês, respaldado nessa listagem que eu tenho do okzinho aqui, tá? E não adianta vocês também, que vocês são bem espertinhos, né? Não adianta vocês também ficarem, chega no final da aula, entra, dá um okzinho e sai, tá? Eu estou anotando aqui quem está participando, quem que não está. Então, que é justo, né, Catiane? Isso mesmo, tá? Então, é algo que eu preciso para poder fazer a chamada de vocês. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma boa semana. Caso precisarem de alguma coisa, me mandem ou pelo sistema, pelo chat, ou pelo e-mail, certo? Até logo para vocês, aguardo vocês semana que vem. Boa semana. Um beijo. Obrigada.